Outra coisa importante que não tem em todas as fontes, que é o chamado regulador de tensão, tá? Regulador de tensão. Não é em todas as fontes que tem. Por exemplo, eu tenho nessa daqui, ó, da Samsung, que nós temos aqui um 7818. Aqui, ó. Quero ver se eu consigo aparecer na imagem aqui para você, ó. Ó, este pretinho aqui, ó. Olha. Ele não, talvez eu não consiga ler, mas esse aqui, ó, é um 7818, é um regulador de tensão. Tá? E o que significa essa nomenclatura? 7818, os dois últimos dígitos dele é a tensão de saída dele. Então, normalmente, e ele tem sempre 3 pinos. Um pino é a entrada, o pino do meio é o GND, normalmente o pino do meio é o GND, e o pino de saída dele é a tensão de saída. Aí, obviamente, como é que você vai fazer medição de tensão? Você tem que medir com a fonte ligada, a fonte alimentada. Mas agora presta atenção, pessoal. Presta atenção, porque eu quero te passar uma coisa muito importante. Só quero te mostrar bem pertinho antes aqui, ó, tá? Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui que você vai ver, ó. Olha. Ó, 7818. Tá vendo ali, ó? Aqui desfocou um pouco a imagem, ó. Tá? Olha, ó, 7818. Você vê, ele tem 3 pinos. E olha que interessante ali, ó. Olha a nomenclatura que tá aqui do lado, ó. Ele tá um U, porque ele é um CI, entendeu? Ele não é um transistor. Então, por exemplo, na simbologia da Samsung, você vê a letra U, e acho que a da HP também, se eu não me engano, a letra U significa que é circuito integrado, tá? Ele não é transistor. Normalmente, quando é transistor, é Q. Olha aqui, ó. Aqui tem um Q, ó. Porque esse aqui é um transistor, ó. Transistor C2027, tá? Agora aqui, ó, não é. O 7818, ele é um CI, tá? E ele tem 3 pinos, tá? Então, o que acontece? Normalmente, o pino do meio é o GND. Mas se você só vai saber isso olhando na medição dele, olhando num datasheet, no manual técnico, né? No manual que dá a nomenclatura e as especificações dele. E daí, para você fazer essa medição, você tem que estar com a fonte alimentada. Mas agora eu quero te passar uma coisa muito importante em relação à fonte alimentada, tá, pessoal? Daqui a pouco eu já vou passar a inspeção visual. Mas eu quero te passar uma coisa muito importante em relação. Me diz aí, quem sabe a diferença entre tensão eficaz e tensão de pico? Então, tensão eficaz ou RMS é a mesma coisa. Às vezes você conhece qual é RMS, tá? Que significa root mean square. Fiz confusão. Root mean square. Você já vai entender o square de quadrado. Você já vai entender por que tem o quadrado. Tá? Quem sabe a diferença de tensão, voltagem, né? Tensão eficaz ou RMS, que significa, é uma sigla em inglês, significa root mean square, ou seja, significado de raiz quadrada, né? Mean, que é simbologia, square quadrado, root raiz. Você já vai entender o porquê raiz quadrada. E daí você vai entender o cuidado que você tem que ter quando você for trabalhar e fazer medições em fonte que está alimentada, ligada. Porque para você medir um regulador de tensão, você tem que fazer isso. Importante você entender, regulador de tensão, por exemplo, algumas fontes têm o 7805, a saída é 5 volts. Algumas fontes têm 7812, a saída é 12 volts. Algumas fontes, por exemplo, essa fonte que eu tenho aqui, ela tem um 7818 aqui, ó. Essa fonte aqui, ela tem um 7818. Significa o quê? Que ela tem a saída de 18 volts. Sempre vai entrar uma tensão maior, pouquinha coisa maior, por exemplo, 22, 23 volts e sai 18. O 7812 entra lá 15, 16 volts, ele faz a redução para 12 volts. Ele nunca vai aumentar. O regulador de tensão, ele sempre diminui. Ele diminui um pouquinho para entregar um valor, como é um CI, ele entrega um valor regulado, preciso, fixo, para que a fonte tenha precisão de funcionamento, porque na saída desse regulador, ele alimenta um painel, ele alimenta um display de um painel, né? Ele alimenta CI, alimenta a placa lógica, então ele tem que trabalhar com sinal regulado, fixo, bem certinho. Bem importante, né? O que é a tensão eficaz ou a tensão RMS, né? Que é a tensão que você mede na tomada. Você pega o teu multímetro, coloca lá na tomada, você vai medir lá 110, nunca é 110, né, pessoal? Você mede entre 115 até 127 volts. Essa é a tensão, a tensão eficaz, é a tensão RMS,
É a tensão que você mede na tomada. Entendeu? Essa tensão é 110, né? A gente diz 110 é um valor formalizado. Na verdade, se você botar na tomada, você mede 115, 120, 127 volts ou os 220. Essa é a tensão RMS. A tensão de pico, o que é a tensão de pico? É a tensão que carrega o nosso querido amigo capacitor. E esse valor é a tensão RMS vezes raiz quadrada de 2, por isso que se chama RMS. E para quem bateu o desespero aí lá da quinta série, raiz quadrada de 2 é 1,41, né, pessoal? Então, por exemplo, você tem uma entrada ali em torno de 115 volts. 115 volts vezes aproximadamente 1,41 vai te dar próximo de 170 volts, tá? E é isso que carrega o capacitor de todas as fontes. Desde essas grandes, ó aqui, ó, uma fontezinha pequenininha, mas tem um capacitor parrudo. E ele se carrega com a tensão de pico. Por isso existe essa referência na nomenclatura da eletrônica. A tensão RMS, que você mede todos os componentes aqui, de entrada, bloco primário e tal, RMS. Mas quando você vai fazer medição do capacitor, de entrada aqui do transformador, é tensão de pico. Então você vai medir com o teu multímetro ali, você vai estar medindo 170 a 180 volts. Se for 220 é mais alto ainda, porque sempre é a tensão RMS vezes raiz de 2. Essa é a formulinha, tá? Tensão RMS vezes 1,41. É assim que funciona. Então você toma muito cuidado quando você vai fazer a medição. Por exemplo, aqui, ó. Ah, eu quero medir aqui o regulador. Beleza, mas essa parte aqui, ó, tá alimentada. Então toma cuidado com a tua bancada. Toma cuidado com o que você tem por cima. Toma cuidado com ferramenta, chaves, alicate, clipes que tá perdido por aqui. Algum componente, alguma ferramenta que você tá ali. Porque aqui, ó, o capacitor, ele se carrega com a tensão de pico, tá? Então você pode ter problema nisso, você pode tomar uma cacetada que realmente é forte, tá, pessoal? Então é uma orientação de cuidado que você precisa ter quando você estiver trabalhando com manutenção. É muito importante isso, tá? Toma cuidado quando você for fazer essas medições. Por isso que é importante você entender esse conceito de tensão. Não é porque, você vai no dia a dia lá, eu vou estar calculando. Eu não vou fazer conta, não vou pegar a calculadora e fazer... Não, não é nesse sentido. É para você saber que existe esses dois tipos de tensão. A eficaz, que é o que você mede na tomada, e a tensão de pico, que é a que carrega o capacitor. O capacitor sempre se carrega, ó, quando ele estoura aqui, ó, tá vendo? Ele carrega com a tensão de pico. Aí quando você vai fazer alguma avaliação, alguma medição na fonte, você vai medir aqui, nessa região aqui, ele está carregado com a tensão de pico, tá? Você está chegando, se é de 115 a 127, está chegando próximo de 200 volts. Se é numa rede de 220, chega próximo de 300 volts. Então, toma cuidado com isso, tá? É isso que é importante que eu queria te passar dessa parte do bloco secundário. Então, assim, ó,